Boa noite, galera do bem. Vai bem com vocês? Vencemos mais uma semana pela graça do Senhor, né? Hoje é sexta-feira novamente. E obviamente eu não estou falando para provocá-los, né? Até porque já são 19 horas. Então, a maioria das pessoas normais já terminou seu expediente. Menos o Silvio. Nós vamos começar a falar hoje sobre o capítulo 17 do livro do Apocalipse. Ainda vem muita coisa boa por aí. O capítulo 17, talvez ele fuja totalmente à nossa compreensão, mas ele nos ajuda a conhecer os contrastes do livro do Apocalipse. O esperado líder mundial é o anticristo, mas o verdadeiro líder mundial é o Cristo. A prometida noiva mundial do anticristo é o mistério, a Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas. Mas a noiva de Cristo é a igreja. O reinado do anticristo levará ao período da tribulação. Mas o reinado de Cristo levará ao milênio. O anticristo estabelecerá sua sede na Babilônia. Mas os judeus terão Jerusalém e a igreja terá a Nova Jerusalém. O mistério, a Babilônia, é uma mulher. No capítulo 12, Israel é retratada como uma mulher vestida de sol que deu à luz a um menino, no caso, Jesus. No capítulo 19, a igreja é retratada como uma mulher vestida de linho puro e brilhante, que se casará com Jesus. No capítulo 17, que nós estamos começando agora, o mistério, a Babilônia, a grande, ela é retratada como uma mulher vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. O mistério, a Babilônia, é uma prostituta, mas Israel e a igreja são boas mulheres. A Babilônia tem uma identidade dupla. Ela é uma mulher má que se adorna de riquezas, mas também é uma cidade que enriquece outras. Jerusalém e a Nova Jerusalém são boas mulheres que usam suas riquezas para ajudar os outros e são cidades santas. O capítulo 17 descreve a mulher e sua queda nas mãos do anticristo e os 10 reis que ele usará como fantoches logo depois da metade do período da tribulação. O capítulo 18 descreve a cidade e sua queda pelas mãos de Deus, quase no fim da tribulação. A queda da Babilônia foi anunciada em Apocalipse 14, verso 8, e também em Apocalipse 16, verso 19.
Os 2 capítulos seguintes dão os detalhes das 2 destruições. Como mãe, a grande Babilônia é um fracasso. É uma prostituta e mãe das prostitutas. A Bíblia nos diz que prostituta é mais do que uma mulher que comete pecados sexuais fisicamente. Prostituta também é a pessoa que espiritualmente deixou de seguir o verdadeiro Deus e se voltou para a adoração a ídolos. A grande Babilônia abandonou o verdadeiro Deus e criou as suas falsas religiões, as suas filhas, no caso, para fazerem o mesmo. Ela é a mãe das falsas religiões e quer que todas as suas filhas cresçam em sua religião mundial, prostituída. Entre os nomes de algumas de suas filhas estão Nova Era, adoração a Satanás, adoração à Mãe Terra, hinduísmo e islamismo. Essas são algumas das filhas desta prostituta, a Babilônia, a grande. Suas filhas falam em amor, falam em paz, mas nenhuma delas ama a Jesus. E nenhuma delas fala da paz com Deus por intermédio de seu Filho. Os seguidores de suas filhas são um ajuntamento de pessoas religiosas que serão deixadas para trás quando a verdadeira igreja for arrebatada. Como cidade, a grande Babilônia é um fracasso. É o lugar de origem da mãe das prostitutas e de muitas de suas filhas. Durante o período da tribulação, a Babilônia, a cidade, estará cheia de reis adúlteros. Ela abrirá suas portas para um governo mundial, uma religião mundial e um comércio global. Nós estamos partindo para isso. Pessoas entusiasmadas com um grande governo, muito dinheiro, o comércio global e um desejo de prazer levarão a ela. Ela até instigará esses líderes adúlteros a se casarem com suas filhas, que representarão uma fusão de uma religião mundial prostituída com um governo mundial. Pouco depois da metade da tribulação, os genros da prostituta, no caso os reis da terra, se tornarão abusadores de esposas. Eles matarão a prostituta, o sistema religioso mundial e suas filhas, cada uma das falsas religiões. Quase no fim do período da tribulação, Deus derramará sua ira sobre a Babilônia,
Nós falamos isso no vídeo de ontem, onde vivem muitos desses genros. Jesus voltará e destruirá a mãe e a cidade. É óbvio que os reis não podem se casar com uma religião. Nós estamos falando aqui, e pense nisso, em termos espirituais. Assim como você e eu somos a esposa de Cristo e Israel a esposa de Deus, esses reis adúlteros se casarão com falsas religiões, no sentido de que eles defenderão as doutrinas das mesmas, eles ajudarão o falso profeta e o anticristo a imporem uma falsa religião mundial. As pessoas que têm a mente sã não precisam perdê-la para acreditar nisso. Eu acredito que foi bem clara a explicação. Aqueles que fundaram o governo dos Estados Unidos da América acreditavam no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles permitiram a oração, o ensino bíblico, a pregação permanecerem na cultura norte-americana. Mas atualmente, infelizmente, nos Estados Unidos, parece que muitos líderes ainda tentam apagar da memória do povo, dos livros de história e da sociedade dos Estados Unidos, a imagem de Deus. Eles tentam apagar Deus da história deste grande império. Em alguns casos, os líderes mundiais e nacionais da igreja têm se levantado e apoiado incrédulos que dizem que o verdadeiro evangelho causa divisão e não amor. E estão dispostos a unir todas as religiões, mesmo à custa de abandonar o único Deus e Salvador da Igreja. O mesmo praticamente acontece na Europa, de onde virá o anticristo. Os líderes da União Europeia elaboraram uma Constituição que ignora totalmente a Deus. Segundo eles, os europeus são muito pluralistas, sofisticados e materialistas para incluírem qualquer coisa relacionada a valores cristãos ou a Deus em um documento tão importante. E não é diferente na ONU, com o seu apelo a uma sociedade secular mundial, com uma ética global que contradiz a muitos ensinamentos da Bíblia. Após o arrebatamento, todo líder político e religioso deixado para trás ficará perdido.
eles agradarão aos ouvidos do anticristo e se esforçarão para se livrar do verdadeiro Deus. Todas as demais coisas, incluindo o satanismo, serão bem-vindas. O capítulo 17 promete. Nós não lemos nem o primeiro verso ainda. Tenha tudo isso que eu falei, por favor, mais uma vez eu repito, tenha tudo isso que eu falei como um simbolismo, como uma metáfora. Mas algo que acontecerá realmente, espiritualmente falando. Esse mundo está fadado ao insucesso e nós estamos indo a passos largos, de mal a pior. Muito bem, esta foi a introdução do capítulo 17 do livro de Apocalipse. Gostaram? Fiquem bem, tenham um bom fim de semana. Lembrando, amanhã, sábado, não tem mensagem, não tem vídeo. Domingo, também não. Voltamos na segunda de manhã com a mensagem, se Deus permitir, e nós vivermos, e à noite com o vídeo, o costumeiro vídeo do estudo. Desculpem por ter estourado o tempo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus permitir, e nós vivermos.